Então, pessoal, já estou aqui com o aplicativo aberto, o Lightmotion. A gente vai começar a fazer o nosso efeito de zoom aqui dentro dele, beleza? Então, vem aqui no mais, vem o objeto e câmera. Coloquei a minha câmera. Para ativar a minha câmera, você vai ter que vir nessa opção aqui, ó, aqui no canto. Vem nessa opção aqui no canto e clica na sua câmera, e ela, quando ela ficar verde, é porque ela tá ativa. Então, vou fazer o seguinte: seleciono a minha câmera aqui, ó, vem movimentação e transformação. Eu vou habilitar um keyframe aqui em 0 segundos. A gente vai sempre andar de 1 em 1 segundo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Então eu sempre vou marcar o keyframe de 1 em 1 segundo para ficar mais fácil a didática, para vocês pegarem todo o processo de zoom, beleza? Então, quando for 1 segundo aqui, ó, vou andar até 1 segundo e vou marcar outro keyframe. Aqui nesse keyframe de 1 segundo, eu mudo aqui pro eixo Z, ó. Eu vou puxar, dar um zoom aqui até aqui o rosto do cantor, até aparecer o rosto do cantor. E aqui no X e no Y eu consigo ajustar tanto aqui no X e no Y eu consigo ajustar tanto para esquerda como para direita, para baixo e para cima. Então eu vou ajustando aqui, ó, até a posição que eu quero. Eu posso deixar dessa maneira assim, ó. E o rosto dele mais ou menos aqui assim. E agora a gente vai colocar o nosso gráfico, ó. Eu pego a agulha, o keyframe, ó, coloco no meio, pego a agulha, coloco no meio dos dois keyframes, ó. Tá no meio aqui, seleciono o gráfico. A gente vai colocar o gráfico dessa maneira, assim mais ou menos. Acho que já tá interessante, ó. Eu acho que assim já tá, fica interessante para o nosso efeito, ó. Acho que é assim, beleza? Dessa maneira. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, ó, e copiar a curva, porque a gente já vai utilizar essa curva para as outras animações, tá certo? Então já deixa a minha curva copiada e ficou assim o nosso primeiro efeito de zoom, ó. Veio e deu zoom aqui no rosto do cantor. Seleciono novamente o meu objeto de câmera, tá 1 segundo, eu vou deixar até 1 segundo e 10, ó. Vem 1 segundo e 10, marco outro keyframe e aqui eu vou deixar parado, ó. Aqui eu não vou colocar gráfico nenhum, então já fica uma dica bônus para vocês. Vocês só vão colocar os seus gráficos onde tiver animação, seja animação de escala, de rotação, de posição, seja o que for. Se não tiver nenhum tipo de animação, não há por que você colocar os gráficos, tá certo? Então aqui eu não preciso colocar gráfico nenhum, porque de 1 segundo até 1 segundo e 10, meu movimento tá parado, meu zoom tá parado. Ou seja, eu estou falando para o Lightmotion que desse intervalo aqui de tempo, eu quero que a câmera fique parado, focado no rosto do cantor, tá certo? Então vai ser o mesmo processo para os outros movimentos. Então, tá 1 segundo e 10 aqui, eu vou andar aqui até mais ou menos 3, ó. 3 segundos, marca outro keyframe. E aqui eu vou puxar no X e no Y, aqui até aparecer o nome agenda semanal. Então a gente vai puxando aqui, pode deixar centralizado, eu posso até aumentar aqui mais no Z, ó. Eixo Z. Vou deixar dessa maneira, assim mais ou menos, ó, centralizado. Agora aqui eu preciso colocar meu gráfico, né? Porque teve movimento. Então vou colocar a agulha bem no meio, aqui gráfico, ver nos 3 pontinhos aqui embaixo, ó, e colar a minha curva, aquela curva que a gente havia feito antes. Então tá assim nosso efeito, ó. A princípio, ó, veio, zoom no cantor, mudou aqui pro nome agenda, ó. Deu zoom no rosto do cantor, mudou pro nome agenda. Beleza? Então tá dessa maneira. Agora tá 3 segundos, né? Eu vou deixar aqui até 3 segundos e 10 esse zoom no nome agenda. E vou marcar outro keyframe em 5 segundos, ó. Deixa aqui em 5 segundos. Opa, não quer ficar aqui. Ficou. Marquei e vou descer aqui até aparecer a logo do cantor. A gente vai descer até aparecer a logo do cantor. Opa, aqui mais ou menos, ó. Aqui nessa posição. Vou pegar a minha agulha, colocar no meio dos keyframes, vem aqui gráfico, os 3 pontinhos e colei a minha curva. Então tá ficando assim no meu efeito, ó. Zoom no rosto do cantor, mudou para o nome agenda, desceu aqui para logo. Eu
vou deixar aqui, ó, tá 5 segundos. Eu vou deixar aqui até 5 segundos e 10. Esse zoom na logo. E vou marcar outro keyframe em 6 segundos. Para voltar para a posição inicial desse meu efeito, desse meu fly. Agora você está se perguntando, ah, mas qual que é a posição inicial do fly? É muito simples. Você vai andar com essa agulha até o keyframe do início, ó, que é esse keyframe aqui de 0 segundos. Você vai gravar ou vai anotar esses números do X, do Y e do Z, que é no X 540, no Y 675 e no Z menos 1169,13. Você vai tentar chegar o mais tentar chegar o mais próximo possível desses números, para quando seu movimento final for feito, seu efeito de zoom for aplicado lá no keyframe final, ele ficar com a animação correta, não ficar fora de padrão, não ficar aquela coisa feia, tá certo? Então se você colocar um número muito distante desses que estão aqui, do X, do Y e do Z, não fica aquele fly que você olha assim e você logo percebe que tem alguma coisa errada, tá bom? Então você vai tentar chegar o mais próximo possível desses números aqui, ó, 540, 675 e menos 1169,13, aqui nesse keyframe do final, ó, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, a agulha em cima do keyframe de 6 segundos, muda aqui pro Z, a gente vai tentar chegar aqui, ó, no número menos 1169, ó, menos 1169,13, quase chegou. Vou deixar aqui dessa posição aqui, ó. Muda aqui pro X e pro Y. A gente vai tentar ajustando aqui, ó, até aparecer as marcações, as réguas. Quando chegar no ponto, vou deixar aqui, é 540, 675. Então a gente vai ajustando aqui. Quase chegou, 540. Faltando um pouco. Aqui, ó, tá certo. Nessa posição. Então eu venho, coloco a agulha, ó. Teve uma movimentação, teve efeito. Coloco a agulha, como teve movimentação, vem aqui no gráfico e colei a minha curva. Então o nosso efeito de zoom tá ficando assim, ó. Deu zoom no cantor, zoom no texto, zoom na logo e voltou para a posição inicial. A gente pode só ajustar aqui o gráfico, mas acho que tá certo. Deixar mais ou menos assim. Bora ver. Bora ver. Certo. E se vocês quiserem colocar uma coisa a mais, um efeito a mais nesse movimento, ó, você seleciona o seu objeto de câmera, vem aqui em efeitos, adicionar efeito, vem em desfoque de movimento ou motion blue, deixa a configuração padrão. Você vai deixar a sintonia bem suave, deixar aqui em 0,20, ó. Já tá um efeito bacana, porque quando a sua câmera movimental, ela vai tipo borrar, dar um desfoque, ó, que é o desfoque de movimento, ó. Ficou assim, ó. Usou na agenda, na logo e voltou para a posição inicial. E agora a gente vai ver como é que ficou o nosso efeito de zoom final aplicado nesse fly. Então, pessoal, esse é o resultado final do efeito de zoom aplicado nesse fly aqui no aplicativo Lightmotion. Espero de verdade que vocês tenham aprendido esse tutorial. Eu sei que existem muito mais coisas para se falar sobre o zoom no Lightmotion. Eu poderia falar sobre desfoque, profundidade de campo e outras coisas, mas isso é assunto para outras videoaulas que virão aqui nesse canal. Usem, mas usem com consciência esse efeito de zoom para que não agrade apenas os seus olhos, mas aos olhos de quem está vendo os seus flies, seus motions. A gente se vê em outras videoaulas por aí. Até a próxima.